Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à sexta aula de arte. Eu sou a professora Arlene Zulay e vou acompanhá-los nesta aula, que tem como objeto de conhecimento. Aula 6, objeto de conhecimento, patrimônio cultural. Detalhamento, o patrimônio material e imaterial presentes na dança das matrizes indígenas, africanas e europeias como manifestação tradicional das diversas sociedades. E vamos dar início à nossa aula. Então, como vocês estão vendo aqui ao meu lado, nós temos o maracatu, que é uma manifestação cultural folclórica lá do Nordeste. Aqui nós temos o boi-bumbá, que é uma manifestação também folclórica aqui do Amazonas. Aí temos a capoeira, que também é um patrimônio cultural do Brasil. Aí nós temos o samba de roda do recôncavo baiano e também um tambor de crioulo do Maranhão. Então, mostramos algumas manifestações artísticas, principalmente na dança. Aqui nós temos o carimbó, aqui também o boi Bumba Meu Boi do Maranhão, certo? Então, muitas dessas manifestações, elas são... o que é um patrimônio? O patrimônio cultural, ele possui uma importância histórica para um país, uma sociedade ou para a humanidade. É o conjunto de saberes, fazeres, expressões práticas e seus produtos que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. É tudo que possui valor histórico relevante e que é um bem que tem um valor inestimável para a história de uma civilização ou de um povo. Ele é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Então, nós vimos que o patrimônio cultural ele é dividido, em patrimônio material e imaterial. E agora vamos conceituar o que vem ser o patrimônio cultural. Bem, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Então, os patrimônios culturais, eles são tombados, certo, pelo Estado, mas a comunidade, ela pode eleger um patrimônio cultural. Depois a gente vai mostrar para vocês o que é um patrimônio material e imaterial, certo? Então, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio cultural, ele é dividido em dois grupos que variam de acordo com a natureza. São eles patrimônio material e patrimônio imaterial. Além desses, há também um patrimônio artístico que reúne os bens artísticos e o patrimônio natural, refere-se aos bens naturais de uma região. Então, vamos lá agora definir para vocês o patrimônio material. O que é um patrimônio material? São bens, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e vestígios arquitetônicos. Por exemplo, aqui em Manaus, o que nós temos de monumentos arquitetônicos? Nós temos o Teatro Amazonas, certo? Temos os museus, temos o Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça.
temos também um museu de numismática, ou seja, tudo isso, eles são tangíveis, ou seja, você pode tocar. Também temos as bibliotecas e temos igrejas. Então, são o quê? São o patrimônio material, vamos dizer que são os prédios, certo? De uma cidade. E o que é o patrimônio imaterial? É considerado intangível, ou seja, não é tátil, ou seja, você não consegue pegar. E abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, modo de fazer, as medicinas naturais, as lendas e outras tradições. Por exemplo, as festas folclóricas, por exemplo, o Bumba Meu Boi, o maracatu, o samba de roda, ou seja, são danças que você não consegue, ela acontece ali nos movimentos ali dos dançarinos, então você não consegue ali tocar, não é tangível os movimentos. Aí também temos as músicas, os saberes e costumes, modo de fazer, por exemplo, as receitas que são passadas de geração em geração, principalmente na cultura indígena, né? As medicinas naturais, as lendas aqui da região norte, por exemplo, lenda da Vitória Régia, do Boitatá, da Cobra Grande. Então, tudo isso são patrimônio imaterial. Vamos mostrar para vocês agora uma imagem. Então, aqui é o Teatro Amazonas e, como vocês podem ver, o Teatro Amazonas é considerado um patrimônio material, certo? Aqui ele é material porque ele é tangível, então é um prédio, certo? Que você pode tocar, entrar no seu interior, assistir espetáculos, então ele é um bem cultural aqui do nosso estado do Amazonas e ele foi tombado pelo patrimônio histórico. Vamos mostrar, bem, ele foi tombado quando? Ele foi tombado em 1966 e ele preserva parte da arquitetura e decoração originais. O estilo arquitetônico é renascentista com detalhes ecléticos. Então, por que ele é um patrimônio material? Ele não pode ser reformado. Por exemplo, as cores deles têm que ser essa cor aqui rosa, ele não pode ser modificado, ele pode ser restaurado. Então, é por isso que ele é um patrimônio material. E vamos chamar agora uma dançarina que vai mostrar para vocês o que é um patrimônio imaterial. Então, vamos chamar a professora Lucimara, aqui do Centro de Mídia, que vai dançar o carimbó para vocês. Vamos assisti-la? Então, perceberam? O Teatro Amazonas aqui é um bem material. E a dança que vocês viram, o carimbó, é imaterial. Então, no dia 11 de novembro de 2015, o carimbó, que é uma dança folclórica paraense, ele recebeu oficialmente a titulação do Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele é um bem imaterial, ele pertence à cultura do nosso Brasil. Então, essa dança ela foi passada de geração em geração e é um patrimônio cultural do Brasil. E o que vai ser o patrimônio tombado?
O tombamento de bens materiais e imateriais é uma das maneiras de manter vivas as riquezas, memórias e histórias de um país. Quando o bem é tombado, ele passa a estar, a partir de então, sob a proteção integral do poder público. Como eu falei para vocês, quando o bem ele é tombado, principalmente esses prédios, certo? Eles não podem ser reformados. A cor dele tem que ser original, a estrutura, ele pode ser apenas restaurados por profissionais. Então, ele é um bem que não pode ser tocado. Tanto é o bem material como imaterial. E o que vem ser a Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Agência especializada da ONU. É responsável por listar os patrimônios culturais da humanidade. Bem, existe bens culturais que pertencem a um país, a um estado, a uma comunidade. E existe aqueles também que fazem parte da humanidade. Então, a Unesco é o órgão responsável pelo tombamento desses patrimônios que fazem parte da humanidade. Ele não pode ser destruído ou descaracterizado, como já foi falado para vocês. Agora vamos falar sobre o IPHAN, que é outro órgão, certo? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem como missão proteger e preservar os bens culturais e históricos do Brasil, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. Então, a Unesco, ela tomba ali os bens que pertencem à humanidade. E já o IPHAN, ele é responsável pelos bens materiais e imateriais aqui do Brasil. Então, o IPHAN ele foi criado com o objetivo principal de proteger os bens históricos e culturais do país, além de assegurar a preservação dos elementos materiais e imateriais tombados como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, a gente vai falar agora sobre os espaços sociais da arte. Bem, as cidades onde convivem edificações de épocas diferentes proporcionam um ambiente urbano, rico e pleno de significados para as pessoas. Da mesma forma, os saberes tradicionais se apresentam como força propulsora na consolidação da cultura. O IPHAN reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade que também são tombados pela Unesco. Viu só? O IPHAN, ele tomba os bens aqui brasileiros e a Unesco também, certo? São preservados também pela Unesco. Então, além dele ser um patrimônio aqui do país, ele pertence também a um bem da humanidade. Então, vamos mostrar para vocês esses 14 patrimônios culturais da humanidade. Então, aqui nós vamos citar alguns bens aqui do Brasil. Aqui nós temos o Centro Histórico de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Temos aqui o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco. Temos também as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Temos também o Centro Histórico de Salvador, que fica na Bahia. Temos o Santuário de Bom Jesus, de Matozinhos, que fica no Minas Gerais. Temos aqui a Brasília, que fica no Distrito Federal. E temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. E o Centro Histórico de São Luís, que também fica no Maranhão. Temos também o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. E temos o Centro Histórico de Goiás. Também Praça de São Francisco, de São Cristóvão, que fica em Sergipe. Então, esses bens são patrimônio cultural material do Brasil, que foram
tombados pelo IPHAN e que também pertence à Unesco, ou seja, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, esses bens aqui, esses prédios, eles não podem ser reformados e ele tem que ficar com essas mesmas características. Então, mas por que existem esses bens culturais? Porque fazem parte da história de um país, de uma comunidade. Se você visitar qualquer cidade, você vai verificar que tem a parte antiga desses prédios. Por exemplo, aqui em Manaus tem um centro histórico. Você vai ver vários prédios antigos que eles foram tombados, então ele não pode ser descaracterizado. Aí tem a outra parte da cidade que é mais moderna. Então, toda cidade que você conhecer no mundo, você vai ver esses prédios antigos que eles não podem ser reformados nem descaracterizado. Vamos falar agora sobre as festas populares e tradicionais da cultura brasileira. As festas populares deram ao Brasil reconhecimento internacional, como é o caso do Carnaval, que atrai turistas de todo o mundo, sobretudo no Rio de Janeiro. Estas festividades refletem a diversidade cultural do país e o grande fluxo migratório que formou e ainda forma a nação brasileira. Elas ocorrem durante todo o ano e se distinguem em função da diversidade de cada região que as apresenta. Vamos falar sobre a dança agora. A dança é um patrimônio cultural e material, isso porque ela não é algo concreto, e sim uma manifestação cultural abstrata, ou seja, não pode ser tocada, apenas sentidas e vivenciadas pelas pessoas, sendo parte importante das tradições de uma sociedade. E agora vamos citar os patrimônios imateriais tombados no Brasil. São registrados como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, ou seja, o IPHAN. Então, vamos citar algumas danças, algumas manifestações folclóricas que foram tombados pelo IPHAN. Aí nós temos o frevo, o Bumba Meu Boi, do Maranhão, Maracatu Nação, Maracatu do Baque Solto, Samba de Roda, do Recôncavo Baiano. E vamos agora mostrar para vocês a dança, o frevo. Como vocês podem observar, essa dança ela tem uma caracterização, as roupas são coloridas, tem essa sombrinha aí, onde os dançarinos têm um equilíbrio. Bem, o frevo ela é uma manifestação cultural caracterizada como uma dança folclórica e tradicional brasileira, mais conhecida na região nordeste do país, sendo tipicamente pernambucana. Tem destaque no carnaval, principalmente nas cidades de Olinda e Recife. O frevo caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Como assim uma marchinha? Bem, ela não tem letra, ela não é cantada, ela tem apenas uma sonorização que ela é bem rápida e essa dança, os dançarinos, eles têm que estar bem preparados porque ela é muito rápida e tem movimentos muito acrobáticos, como vocês podem ver na imagem. Bem, o frevo ele foi reconhecido em 2007 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, IPHAN. E em 2012 passou a fazer parte da lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Além de ser um patrimônio cultural do Brasil, ele também pertence a um bem cultural da humanidade, ou seja, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou seja, a Unesco. Vamos falar sobre outra manifestação artística agora. Vamos falar sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão. O Bumba Meu Boi, também chamado de Boi Bumbá, é uma dança tradicional brasileira típica das regiões Norte e Nordeste. No Maranhão, a festa do Bumba Meu Boi tem maior representatividade nas festas em comemoração aos santos populares. Em 2012, o Bumba Meu Boi foi incluído na lista do Patrimônio Cultural do Brasil
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, o IPHAN. Vamos mostrar uma imagem desse boi. Observe bem que ele é bem diferente do boi-bumbá aqui do Amazonas. Ele tem um colorido especial, uns bordados. Então, cada estado brasileiro, o boi tem uma característica diferente. Embora tenha maior representatividade na escultura dessas regiões, atualmente podemos encontrar essas manifestações culturais em todas as partes do Brasil. E cada estado ele possui um nome diferente e uma caracterização diversificada. Bem, a festa do Bumba Meu Boi tem maior representatividade nas festas em comemoração aos santos populares. Ela ocorre nos meses de junho e julho em São Luís desde o século XVIII. A festa em celebração ao Bumba Meu Boi inclui danças, músicas, desfiles e representação teatral. Assim, as cores se misturam em um ambiente festivo, alegórico e popular. Vamos falar sobre outra manifestação, vamos falar agora sobre o tambor de crioula do Maranhão. É uma forma de expressão da matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Ocorre na maioria dos municípios do Maranhão, envolvendo uma dança circular feminina, canto e percussão de tambores. Em dezembro de 2019, o Bumba Meu Boi do Maranhão foi declarado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Participam as dançadeiras, conduzidas pelo ritmo intenso dos tambores e pelo influxo das toadas evocadas por tocadores e cantores, culminando na punga ou umbingada, gesto característico entendido como saudação e convite. Então, vamos agora mostrar uma outra manifestação artística, que é o maracatu de Pernambuco. O maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco, surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana. É um cortejo que acontece geralmente no período do carnaval. Existem dois tipos de maracatus. O maracatu nação, ou do baque virado, bastante comum na área metropolitana do Recife, e o baque solto, característico da cidade de Nazaré da Mata, zona da Mata Norte de Pernambuco. E vamos mostrar uma imagem do maracatu do baque virado. É um cortejo que homenageia os reis do Congo. O que é o Congo? O Congo é um país africano onde vieram para cá, na época da colonização, várias pessoas para trabalhar como escravos. Então, fazendo parte da congada, é formada por um conjunto musical, percussivo, que acompanha o cortejo real. Então, os brincantes, eles se caracterizam ali, certo, como reis e rainhas do Congo, ou seja, lá do país africano. Então, essa manifestação acontece lá no Nordeste, no Recife, durante o Carnaval. Os grupos apresentam um espetáculo repleto de simbologias e marcado pela riqueza estética e pela musicalidade. Um momento de maior destaque consiste na saída às ruas para desfiles e apresentações no período carnavalesco. E agora vamos falar sobre outro tipo de maracatu, que é o maracatu de baque solto. O cortejo do maracatu rural diferencia-se dos outros maracatus por suas características musicais próprias e pela essência de sua origem refletida no sincretismo de seus personagens. Os personagens principais dessa manifestação são os caboclos de lança. Vocês podem verificar aí que o personagem está com uma lança na mão, que ele é chamado de caboclo de lança, que eles são representados por trabalhadores rurais, pessoas simples que com as mesmas mãos que cortam cana, lavram a terra e carregam o peso, também bordam golas e cortam fantasia. Então,
apesar de eles trabalharem no campo, eles mesmos produzem suas fantasias, bordam a lantejoula, como vocês estão vendo aí. E durante o carnaval, eles saem em desfile para homenagear essa dança, certo? Ele foi tombado como patrimônio imaterial pelo IPHAN em março de 2014. Vamos falar sobre outra manifestação, que é o samba de roda do Recôncavo Baiano, na Bahia. O samba de roda é uma expressão cultural brasileira com raízes africanas e portuguesas que reúne poesia, música e dança. Recebeu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2004 e Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura em 2005. Além dele ser um bem, certo, nacional brasileiro, ele também é um bem imaterial da humanidade. O samba de roda, ele consiste em uma roda de pessoas tocando instrumentos, cantando e dançando. E está relacionado à capoeira, que também traz músicas, lutas e poesia aos orixás. E vamos mostrar uma imagem dessa manifestação folclórica. Aí está o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, como vocês estão vendo a imagem, ela caracteriza por ser dançado geralmente ao ar livre, tendo como marca o dançante requebrando sozinho. Vocês estão vendo ali aquela senhora lá no meio da roda. Enquanto outros participantes da roda se encarregam do canto, alternando frases de solo e coro, e da execução dos instrumentos prato e faca, pandeiro, ganzá, entre outros. Então, geralmente ele é feito em rodas, certo? E sempre existe um dançarino que fica no centro, que ele dá a umbigada e chama a outra pessoa que está na roda para ir ao centro da moda. Geralmente os homens, eles tocam os instrumentos, como vocês estão vendo. E qual a importância dos patrimônios culturais? Bem, os patrimônios culturais são importantes para que o modo de vida, os costumes e as tradições de um povo se perpetuem através das gerações. O tombamento dos patrimônios culturais permite que aqueles elementos se identificam e que particularizam uma população, mantenha sua memória preservada e passe adiante de forma fidedigna a história daquela população. Ou seja, por que existem esses patrimônios históricos e culturais? Para preservar a cultura de uma nação, de um país. Então, o nosso Brasil, ele é riquíssimo em patrimônio, tanto em patrimônio cultural, material. Vocês viram aí que cada estado do Brasil, ele tem um patrimônio que foi tombado pelo IPHAN, que é responsável pelos patrimônios brasileiros, e alguns também pertencem ao quê? A um bem material da humanidade. Então, como eu já falei para vocês, toda cidade, todos os países do mundo, eles preservam a sua cultura, porque sem história você não vai compreender o presente. É por isso que esses patrimônios, principalmente a cidade histórica de uma cidade, ela está preservada. Ela tem que estar com as suas características originais, ela não pode ser descaracterizada, pintada de outra cor. Então, o governo ele mantém isso através desses órgãos, o IPHAN e também pela Unesco. Então, assim chegamos ao final desta aula.